Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, palavra essa que nos dá força, que nos ajuda, que nos sustenta. Por isso precisamos estar firmados na palavra, porque é ela que vai dar para mim, é ela que vai dar para você toda a sustentação que nós precisamos para viver essa vida de passagem aqui nessa terra. E você pode ter certeza que quando você sabe de onde vem a sua força, ela é multiplicada. E quando ela é multiplicada, como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque quem te protege é o próprio Deus. Assim será na minha vida e na sua vida. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Tu és santo. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de toda adoração, Tu és maravilhoso, Pai. Sublime, esplendoroso, Deus. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza, Senhor. Somos errantes, somos falhos e pecadores, mas necessitamos do Senhor, Deus, em todo o tempo, Pai. Precisamos de Ti. Dai-nos força, nos ajuda, nos conduza e com o Teu Santo Espírito nos consola. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Atos, o capítulo 2. O versículo é o 44 e o 45. Ele vai dizer assim para nós: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Nesta noite, o Senhor diz para mim e para você coisas muito importantes. Primeiro, quando eu e você, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos demonstrando para Ele amor. Quando demonstramos amor a Deus, nós vamos querer estar unidos a Deus, unidos àqueles que também amam a Deus. E quando você se une àqueles que também amam a Deus, vocês vão estar no mesmo propósito: falar, viver e agradecer o amor de Cristo, o sofrimento de Cristo, os atos e as ações de Cristo. Por isso o Senhor, Ele diz aqui, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando nós nos unimos a pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo foco, que têm o mesmo objetivo: servir, seguir e adorar a Deus. Eu nasci para servir, você também. Eu nasci para obedecer a Deus. Ou seja, eu nasci para segui-lo. E também nasci para adorá-lo. Porque não existe outro Deus tão forte, tão lindo, tão poderoso como Ele. Quando temos esses objetivos, nós realmente tivemos um encontro com Cristo, que é o próprio Deus. E que quando esse encontro ele é selado pelo batismo do Espírito Santo, nós vamos querer estar unidos num único propósito: servir, ajudar. Aí aqui no 45 ele diz: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com
com todos, segundo cada um tinha necessidade. Sabe, quando nós vamos fazer uma análise da leitura, né, desse capítulo 2, nós podemos identificar obediência. Porque quando foi dito para os apóstolos, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, encontramos obediência. Obediência é o primeiro sinal de amor a Deus. Eles permaneceram, e quando eu e você, quando nós permanecemos na palavra de Deus, a promessa dele se cumpre. Como eles obedeceram, eles foram batizados pelo Espírito Santo. E cada um começou a falar em línguas diferentes. E ali virou um verdadeiro rebuliço. O Senhor Jesus, quando entra na minha vida, quando Ele entra na sua vida, Ele vem para causar um verdadeiro rebuliço. Para tirar tudo que não está no lugar e colocar tudo o que é eterno, que é para estar na minha vida e na sua vida. E naquele fervor do Espírito Santo, eles entendem que quando eles estão em união, o fogo desce. Este fogo é o fogo do Espírito Santo. E lá na primícia, lá quando identificamos Paulo se convertendo a Cristo, nós vamos ver que após a conversão, após o encontro com Jesus, um dos primeiros atos que Paulo fez foi vender os seus bens para repartir a quem tinha necessidade. Hoje em dia, agora, aqui no nosso presente século, são muito poucos os milagres, são muito poucos as coisas que nós visualizamos acerca de milagre de Deus. Mas Jesus, ele disse isso na palavra. Ele disse que o amor de muitos esfriaria. Há muitos que o amor se esfriou. Eles não têm mais prazer em comunhar. Eles não têm mais prazer em se unir com outros que também amam a Deus e querem adorar ao Senhor, que querem servir ao Senhor. Eles não têm mais prazer e deixou a ganância, deixou o amor aos bens materiais tomarem conta deles. Jesus, ele dá o exemplo do jovem rico. Ele queria a salvação, mas ele não entendeu que o dinheiro não compra a salvação. Quando Jesus testou ele, ele disse que ele conhecia os mandamentos. Ele pensou que agora seria só partir para a salvação. Mas quando Jesus vai fazer o teste com ele, diz para ele, então vende tudo que você tem e me siga. Foi o único momento que ele parou para refletir. Como ele iria vender tudo? Como ele iria ficar sem nada? Há momentos em que Deus, ele testa a nossa fé. Ele te pede algo que muitas vezes para você parecia tudo. Só para ver qual vai ser sua reação. Se você verdadeiramente entregaria aquilo que para você acha que é tudo. E que para Deus, muitas vezes não representa tanto assim. Mas muitas vezes Ele pede só para provar a sua fé. Você estaria disposto a entregar aquilo que para você é tudo de precioso? Uma coisa eu sei, confiar no Senhor, estar em comunhão com o Senhor, é muito melhor do que qualquer coisa material, física. Mas muitas vezes a nossa fé, ela é tão pequena que nos impede de viver o melhor de Deus. Muitas vezes a nossa fé, ela é tão falha que ela nos limita, nos engana, nos torna cobiçosos, nos torna egoísta. E muitas vezes olhamos só para nós. É por isso
que o nosso país é um país tão rico, mas a riqueza está na mão de poucos, enquanto a maior parte passa necessidade. Se fizéssemos como a igreja primitiva fazia antes, nós não veríamos tanta escassez. O pior não é a escassez visível. O pior é a escassez espiritual. São tantas as pessoas que não perdoam. São tantas as pessoas que guardam mágoas no coração, impedem outras de partir, impedem a si próprio com doenças por causa de mágoa. Porque quando nós identificamos que estamos convertidos verdadeiramente na água, no fogo, batizados, remidos, nós perdoamos, independente do que aconteceu. E o Senhor, Ele diz para mim e para você: você tem sentido a necessidade do outro? Ou você tem suprido somente as suas necessidades? E para você isto está bom? Há tantas pessoas passando necessidades físicas, mas também espiritual, precisando conversar, precisando de coisas tão pequenas aos olhos naturais, mas o egoísmo das pessoas está tão grande que elas não conseguem levantar a cabeça, tirar os olhos do seu próprio umbigo e olhar para o lado, olhar para frente, olhar para os que estão à sua volta. E o Senhor, esta noite, Ele chama você a essa reflexão. Pense nisso. Será que eu estou repartindo os meus bens com os mais necessitados? Será que verdadeiramente eu sou convertido? Será que verdadeiramente eu estou convertida, lavada, remida no sangue de Cristo? Porque quando eu identifico isso, eu vou fazer como essas pessoas aqui fizeram. Repartir aquilo que Jesus me deu. Nós não estamos falando de coisas financeiras, coisas materiais. Muitas vezes, o que Jesus te ensinou é suficiente para você repassar para frente e salvar muitas almas. Porque Deus, Ele está interessado em salvar almas. Porque, como Ele já disse na palavra, o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é salvar almas. O reino do céu, ele é para salvar almas para o céu, para a vida eterna. Este é o propósito do reino do céu. Receba essa palavra e tome posse de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque somos tão egoístas. Oh, Pai, muitas vezes não conseguimos levantar a cabeça e tirar os olhos dos nossos próprios umbigos e visualizar o quão estão necessitando pessoas ao nosso lado, Deus. Oh, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, a nossa avareza. Perdoa, Senhor, o teu filho, a tua filha. Nos ajuda, Pai. Sabemos que não é fácil, Deus, resolver os nossos problemas e ajudar os outros. Mas o Senhor não disse que seria. O Senhor disse que o Senhor nos ajudaria, por isso que nós conseguiríamos, Pai. Dá força, Pai, a cada um de nós. Porque, na verdade, o que nós precisamos, Deus, é da força. É da capacitação espiritual do Senhor, Pai. Que é só o Teu Espírito Santo para fazer.
Por isso o Senhor disse, permaneçam em Pentecoste, porque aí vocês serão cheios. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não olhamos somente para nós, identificamos a nossa necessidade, colocamos na mão de Deus e vamos buscar o que podemos fazer para nós e para o nosso próximo, Deus. Glórias e glórias nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem abrido os olhos de muitas pessoas, Senhor. O Senhor tem feito o agir e o trabalhar através do Espírito Santo, convencendo o homem do seu erro, da sua falha, dos seus maus caminhos. E só temos a agradecer ao Senhor, Deus, porque nós cremos e nós queremos estar unidos, Senhor, em uma só fé, em um só propósito, em uma só direção, de salvar almas, Pai, de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, de ser grato ao Senhor, de adorar ao Senhor, de cumprir o teu propósito, Pai, nesta terra. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui, Deus. Por isso somos gratos, porque a cada momento o Senhor tem nos ajudado, nos ensinado, nos fortalecido, ó Deus. É no nome de Jesus que eu abençoo cada um, Pai. Eu peço ao Teu Santo Espírito, Pai, através do Teu Espírito Santo, conforta, consola aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que têm necessidade, Deus, necessidades espirituais, necessidade física. Oh, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Teu Espírito Santo é quem capacita cada um, Deus, é quem fortalece cada um, Deus, e que assim seja, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E se você não for inscrito, não foi inscrita no nosso canal, se inscreva lá, clique lá, todas as notificações. E que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.